Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. Desde já, deixe seu like aqui no episódio para o YouTube entender que isso é importante. Não custa nada para você, mas para nós é muito relevante para que a gente continue aqui gravando esses episódios e disponibilizando gratuitamente para você. Também inscreva-se no canal, 50% das pessoas não estão inscritas no canal e se inscrevendo no canal você recebe todos os episódios o mais rápido possível assim que sair, beleza? Hoje nós estamos aqui com a Liquids, a nossa patrocinadora que está ajudando o canal do podcast. E a Liquids é um repositor de eletrólito em pó com 0 calorias, ou melhor, muito baixa caloria, cerca de aí 1,8 gramas de carboidrato apenas e um valor energético de 7 calorias por sachê, o que é muito pouco considerando alguns isotônicos do mercado. Então, se você quer fazer uma reposição de eletrólitos com baixíssima caloria e ao mesmo tempo um gosto fantástico, meu pai me rouba todos, cara. Leva todos para ele. Você pode ir lá no site da Liquids e usar o cupom ESLEN para você ganhar um desconto, beleza? Obrigado aí, Liquids. Pode mandar mais, inclusive, que com o meu pai pegando os meus, sempre é bem-vindo mandar mais, porque quase nunca sobra ali em casa para mim. Fechou? Lincoln, obrigado pela presença aí, cara. Mais um episódio, acho que é o quarto já? Acho que é, cara. Eu que agradeço, né? Terceiro ou quarto? Acho que eu fiz um com o André e 3. Legal. Nós aqui. Bacana, acho que a gente fez uma trajetória legal de episódios aqui, porque no primeiro nós falamos sobre alimentação, sobre dieta, etc, né? Do André teve um que a gente falou bastante sobre esteroides, né? E daí o outro a gente fez com você sobre suplementos, sobre uma série, passamos por vários suplementos, o que funciona mais, o que funciona menos. E é interessante que a nossa construção dos episódios, ela respeita o que está acontecendo no mundo fora daqui, né? No mundo da internet principalmente. Então, o primeiro a gente teve que falar muito sobre dietas e o que funcionava e não, o que é interessante e o que não é. Depois falamos sobre hormônios, porque estava num boom de uso de hormônios quando a gente fez. Depois a gente falou sobre suplemento, porque acho que esse é um tema perene, todo momento é importante ressaltar que tem vários suplementos que não fazem o que é prometido. E agora a gente está falando sobre um outro tema que... A gente vai falar sobre um outro tema que acho que é igualmente importante, porque o entendimento público está cada vez mais indo para esse lado e como os especialistas ficam olhando para isso antes do público em geral, porque o público em geral tem mais o que fazer, né? Trabalhar, fazer as suas coisas. Acho que vale a pena a gente trazer o recorte aqui para que o público em casa entenda mais ou menos o que a gente está observando. Eu vi que recentemente você postou um vídeo lá falando sobre as performances e os shapes inalcançáveis da galera. Você acha que no Brasil hoje a gente está nesse momento de... a galera está começando a entender que aquele tipo de estilo de vida que os influenciadores mostram na internet, principalmente com aquele shape de pouca gordura e aquelas rotinas mirabolantes, não é um negócio saudável? Cara, vamos lá. A gente precisa fazer uma construção até chegar nessa resposta. Hoje, tanto a galera da psicologia quanto a galera da nutrição, da medicina, a gente tem um recorte muito, muito perfeito desse mercado, porque as pessoas chegam pra gente pedindo as coisas. Acho que a última viralização que teve foi aquele shape Mewtwo. Não sei se você viu. Mewtwo é um Pokémon de uma menina. Eu não sei que. Não é uma menina, né? É um Pokémon. É um Pokémon que tem uma estrutura de busto bem fina e tem uma cintura extremamente larga, né? E aí, quando começou a crescer essas viralizações, como eu tenho um apelo mais científico, as pessoas chegam até mim falando, cara, mas dá para alcançar isso aqui de fato, sem aquelas promessas, né? Eu falo, velho, para você talvez se tirar algumas costelas seja possível. Por quê? O que depende, a galera tem que entender essa questão da autoaceitação que a gente tanto fala. Essa autoaceitação não tem nada a ver com a aceitação de você estar com obesidade, de você estar com uma doença. Tem a ver com a aceitação de como que é o seu corpo. Tem a ver com a aceitação de que se você tem 1,69 m, 1,70 m, você não vai jogar na NBA, a não ser que você seja o Nate Robinson, que é um cara, entre todos os caras da NBA, que consegue fazer um slam dunk, consegue fazer uma enterrada com 1,69 m e jogar a nível profissional. E mesmo assim não vai ser o melhor, mas é uma pessoa. Essa autoaceitação e essa autopercepção, ela é muito importante para a pessoa definir de fato o que é real do que não é, do que é alcançável.
Uma coisa que eu sempre falo, quando você vê o influencer que tá lá, shapeado, né? E as pessoas, elas trazem a concepção inversa do que de fato acontece. Essa pessoa, ela teve acessos e ela ficou shapeada e ela tem influência, então ela é alguém a ser seguido. Só que, na verdade, a construção é ao contrário. Essa pessoa sempre teve uma genética ou uma predisposição genética para ter aquele corpo mais bem construído, digamos assim, com um pouco de recurso midiático ou então de investimento, às vezes melhorando a cara, colocando um aparelho, ficando mais estético, essa pessoa acaba chamando muito mais atenção. Então a construção não foi a disciplina, o esforço, tudo mais. Ela simplesmente potencializou aquilo que ela já era. E o que a gente vê é justamente as pessoas querendo construir aquilo que a pessoa é por meio de dieta, por meio de treinamento, o que não vai acontecer. Então, quando a gente começa a ter essa percepção que existe essa busca, Eslin, ela existe desde que o mundo é mundo, cara. Sempre tem uma tendência de corpo a ser seguida. Se você pega lá na era medieval, você tem um padrão de corpo que era o ideal para a época. Depois você vai para a década de 70, é um corpo totalmente diferente, seguindo mais a ideia da Marilyn Monroe, que, pô, isso que é da década de 50, 60 ali, que a galera via ela como um absurdo. A mesma forma... Nessa época era um pouquinho mais cheinha, ela era um pouquinho mais... Mas ela era curvilínea, que a gente fala. Né? Ela tinha mais curvas. E mostrando isso, mostrando as curvas... Mas não tinha questão de secura, né? Não. Pele colada, não, assim. Não, era mais curvilínea. E isso demorou anos para chegar até a década de 70 e virar meio que uma moda. Depois disso a gente tem... Cara, se você vê os filmes da década de 80 e 90... faz muito tempo que nós não assistimos esses filmes. Mas tenta puxar na memória aí o Schwarzenegger, da década de 90, de 80, 90, o Rambo, o Van Damme. É o Rafa. Cara, aí você vê exatamente, é o Rafa, cara. Exatamente. Você olha esses caras... Só que hoje o Rafa se sente pequeno. E na sua memória, você puxa esses caras e você fala, cara, esses malucos eram gigantes. Aí você traz pra realidade de hoje, cara, esses caras, eles estão meio que normais diante da produção de conteúdo por meio dos influencers. E um exemplo que eu gosto muito de usar é o seguinte. Quando a gente fala de Schwarzenegger, Stallone e Van Damme, principalmente o Schwarzenegger, e tinha um filme de 2 gêmeos também, não sei se você lembra, que eram uns gêmeos babásicos, os caras eram gigantes, uma porcaria de filme. Mas o porquê que eles queriam mostrar aquilo? Porque é o Freak, os caras são gigantes, cara. É o Lou Ferrigno sendo o Hulk na década de 70, 80. Meu Deus, esse maluco é gigantesco. Aí você faz a transição para o Hulk de 2004. O Hulk de 2004, ele já tá maior. Ele já é um cara grande, o Hulk do Edward Norton, se eu não me engano, ele já é um cara grande, mas ainda você fala, pô, é um monstro inalcançável. Você pega o Hulk da Marvel de 2008 e compara com o Hulk da Marvel de 2016. Cara, o Hulk, ele é, sei lá, umas 5 vezes o tamanho do Hulk do Edward Norton de 2004. Só que não foi só o Hulk que é o CGI, que é uma animação. Todos os outros personagens foram construídos da mesma forma. Se você pega o Capitão América, o primeiro filme, para o último filme do Capitão América, você já vê um cara totalmente mais construído de físico. Se você pega o Thor, também. Outro exemplo, eu lembro quando saiu o filme do Batman, em 2006 ou 2007, que o Christian Bale tava com 93 quilos, gigante, assim, a galera falou, meu Deus, cara, ele tá muito grande. E na mesma época saiu um filme com o The Rock, que ele fez junto com o Sean William Scott. O Sean William Scott é quem interpretou o Stifler, né? Que eles vão numa selva e tal, e você olha o The Rock naquela época, caralho, mas esse maluco é muito gigante. O cara vai resgatar ele lá. Exatamente. Olha o The Rock hoje, cara. O tamanho que ele tá para fazer esses filmes. E se você pega os outros atores,
Cara, você vai ver o Jack Reacher, por exemplo, da série da Amazon Prime, o cara é gigantesco. Ou seja, o que a gente está percebendo? Que aquela imagem que ela é inalcançável no cinema, ela tá ficando muito alcançável para a maioria das pessoas, né, por uso de substâncias, e aí os caras têm que potencializar cada vez mais, até que vai chegar um determinado momento que eles vão ter que inverter essa ordem. Pô, a gente vai ter que criar super-heróis, a gente vai ter que criar pessoas que não tenham físicos tão exuberantes para que a gente tenha atores que consigam fazer ou senão vai ser só CGI. Né? E isso vai sendo construído por meio tanto exponencialmente por meio de Instagram, TikTok, que vai potencializando e dando muito palco para aquela galera que antigamente era escondida, aquela galera que, pô, todo mundo que treina lembra de alguém na academia que era um freak. E esse cara, ele fala, eu sou um freak mesmo, comparado com todo mundo aqui, eu vou começar a dar um pouco mais de intensidade e eu vou ficar conhecido pelo meu físico. Só que, cara, esses são os freaks. E a quantidade de... Freak que eu falo não é pra ser estranho, galera. Sim. Freak que eu falo é um cara abençoado, entre aspas, geneticamente, que ao utilizar qualquer coisa, ele vai ficar com um físico de super-herói mesmo. Ele vai ficar com um físico muito diferente. E eles ganharam muito espaço, porque são muitos. São muitas pessoas. É a imensa minoria, né? Para não falar... ser bem contraditório, assim, é a minoria da minoria, porém são pessoas que acabam tendo muitos seguidores quando se expõem. E aí parecem que são muitos. Isso, e agora, e acho que um aumento do número de academias do Brasil pelo boom da musculação faz com que esses sujeitos que antes talvez não tivessem tanto estímulo para treinar, agora consigam, porque barateou e tá na esquina, e aí eles aparecem mais, né? Sim, eles começam a ter muito mais presença. Só que aí você trouxe um assunto que é bem interessante, Wesley, que a gente falou de suplementação e aí depois a gente falou de esteroides com o André. Antigamente, se você pega aí na década de 2000, 2010, as empresas elas ainda conseguiam, de certa forma, convencer que um físico poderia ser construído com os suplementos. Então, você vai tomar esse termogênico de cafeína e você vai secar. Você vai tomar esse whey protein e você vai ganhar muita massa muscular. Cara, eu lembro que eu tinha uma colega de graduação que tomava 1000 miligramas de cafeína pra secar. Caramba. E ela ficava uma pilhadeira na aula. Bizarro, cara. Então, pra tu ver o efeito da propaganda, né? Da propaganda. Só que saturou. A gente sabe que já não é mais assim. A galera já sacou. Né? Pô, a galera sacou. E aí, depois desse momento em que sacou, as pessoas começaram a perceber, nós tivemos uma separação. Eu sei que o suplemento não vai me ajudar. A única coisa que vai ajudar eu a alcançar aquele objetivo são as drogas. Só para pacificar aqui pro ouvinte do podcast que não acompanhou os outros episódios que a gente fez. Primeiro, é entendido hoje que alcançar esses shapes que você vê de atletas é preciso uso de substâncias. Ponto final. Acho que é pacificado esse tema. Segundo, quando o Lincoln diz o suplemento não me ajuda, ele está dizendo no sentido de alcançar esses físicos. Não significa que você tomar whey protein seja ruim, não vai te ajudar. É um suplemento que vai te ajudar mais na parte logística, de você conseguir aquela ingestão rápida sem bater um pratão e tomar rápido antes de sair para o trabalho ou alguma coisa assim. Ou assim como um suplemento de carboidrato. Então, quando o Lincoln diz para você que não assistiu o episódio sobre suplemento, que não funciona e não ajuda, não significa que você tem que jogar fora tudo que você está tomando aí e falar, isso que não ajuda e falar para teus tios que não ajuda e para todo mundo, né? Justamente, né? Porque, só vou classificar, porque às vezes esse episódio é o primeiro de muita gente. Porque, vamos falar da creatina, né? Até teve uma discussão tempos atrás da creatina, ela funciona especificamente para um determinado grupo, mas, cara, assim, no melhor dos cenários é 1,5 kg, 2 que ela vai te adicionar. E muito disso é água. Que é bom, é água intramuscular para te ajudar a recuperação, para te ajudar a ter o desempenho durante o exercício físico. Agora, você vai ganhar 10 quilos. Você não vai ganhar 10 quilos com creatina. Aí nem vai ficar do jeito do... A não ser que essa creatina esteja batizada com... E você nem vai ficar do jeito... De anabol ali. E você nem vai ficar do jeito do influencer que falou pra você tomar creatina. Não vai ficar. E aí houve essa divisão no mercado nos últimos anos, que primeiro, todos entenderam que para alcançar um físico daquela forma
é necessária a utilização das substâncias, então eu vou acompanhar pessoas que falam sobre isso. E começou a crescer, né, de maneira exponencial, as pessoas falando cada vez mais abertas a respeito disso. Eu lembro da minha época, quando se falava no YouTube, era o Jason. O Jason falando de esteroides anabolizantes com uma máscara, porque ele queria se esconder. Ele era um cara que ele usava uma máscara do Jason, né, para falar do uso das substâncias. Porque ele não queria se mostrar. Hoje, velho, você entra no YouTube, sei lá, nos shorts lá, eu tava vendo um vídeo dos malucos sentados assim, os bodybuilders sentados e uns outros moleques amadores na frente, sem físico nenhum, qualquer natural conseguiria daquela forma com mais esforço, e os caras falando onde eles faziam os esportes de aplicação. Ah, eu faço no ombro. Como é que você faz? O maluco pega uma agulha no meio do vídeo, velho. Caramba, cara. No YouTube, faço assim. Ah, eu faço aqui no glúteo. Cara, olha o bizarro que chegou. Tá? E aí começou, e isso vai sendo potencializado cada vez mais. Muitas pessoas vão morrendo no meio do caminho, né? A gente tem ali uma divulgação muito maior de pessoas morrendo por doenças cardiovasculares ou mortes súbitas, de pessoas, a pessoa fez uma preparação para campeonato e de repente morreu, tal. Aí daí de um lado todo mundo fala, bomba, não sei o quê, do outro, só culpam a bomba. Tá, mas cara, vamos entender o meio termo, né? Existe uma relação sim que não pode ser deixada de lado. E do outro lado, as pessoas começaram a perceber que, cara, de fato, para alcançar, tem que usar essas coisas, eu não estou disposto. Eu vou mais para a linha aqui natural, eu vou tentar chegar a um outro patamar. Na minha concepção, isso não é dado científico nem nada, na minha concepção, foi isso que fez esportes de endurance crescer tanto nos últimos anos. Foi essa percepção de que para chegar talvez num físico inalcançável com esforço desumano muitas vezes, daquelas dietas extremamente restritivas que propunham antes, cara, eu vou fazer aqui a minha corridinha de 21 quilômetros para poder comer um bolo, ter uma vida social, ser leve, me sentir bem. E aí, não que não exista drogas no endurance, né? Existem tanto quanto nos outros esportes. Mas para o praticante amador, digamos assim, é muito menor do que para o praticante amador de musculação. Que só quer se sentir um melhor ali. Nessa divisão, cara, a gente começa a perceber. Hoje, falando de valores, indústria farmacêutica e indústria de bem-estar. Na sua percepção, qual dessas indústrias, desses setores, fatura mais por ano? Eu chutaria de leigo, assim, acho que boa parte das pessoas chutariam a farmacêutica. Mas é que como eu conheço muita gente da indústria do bem-estar, eu sei que ela é uma indústria gigantesca. Não sei se bate a farmacêutica, mas eu sei que é enorme. Cara, a indústria... muito maior que a de suplemento, propriamente. Né? A indústria de bem-estar é 3 vezes maior do que a indústria farmacêutica. Caralho. A indústria de bem-estar, ela é do tamanho da indústria de petróleo e gás, para você ter noção. Ele só não bate o setor financeiro dos bancos, porque aí passam 30 e poucos trilhões, né? E a questão de commodities, varejo, que passa também dos 30 que daí todo mundo consome, né? Dinheiro e commodity. Exatamente. Dinheiro, 31%, se eu não me engano, de todo o faturamento do setor é do setor financeiro. 6%... 6,5% seria do setor de bem-estar. E o setor de bem-estar envolve tanto a área de saúde mental, saúde física. Se você compra aqueles aparelhinhos que faz um cheirinho lá, para ficar mais gostoso o ambiente, colocamos dentro do saco do bem-estar. Questão espiritual, religiosa, é tudo colocado dentro do bem-estar. A suplementação, ela é incluída dentro disso aqui também, da indústria do bem-estar. O mercado de suplementação gira de mais ou menos 250 bi ano, né, que é bastante, né, 250 bi ano. De suplementação não, de fitness de forma geral, 250 bi ano. Quando a gente fala de
coisas relacionadas a emagrecimento, perda de peso, é um faturamento médio de 95 a 100 bi por ano. Tá? No mundo inteiro. Só a Novo Nordisk, né? Que é a Ozempic, que é a Ozempic, a Novo Nordisk. Novo Nordisk. A Novo Nordisk, ela tem um faturamento de mais ou menos 40 a 42 bi, que é metade de todas as outras coisas de suplementos, ervas e procedimentos para emagrecimento. Então a gente já começa a ver um crescimento muito grande da facilidade. Não somente dos esteroides que eu estava falando para você, mas também da parte do emagrecimento. Tanto que uma das falas que gerou bastante repercussão nessa semana foi o diretor da empresa que fabrica o Mounjaro falar que a obesidade vai ser extinta até 2030 se houver a colaboração dos governos. E de fato vai ser extinta. Se todo mundo fazer utilização, ficar barateado e tudo mais. Só que isso não resolve um problema. Isso tira a obesidade. O que nós temos que perceber? O que nós temos que levar em consideração? Essa questão do alto consumo das calorias, ela tem uma base, ela tem um contexto, um porquê que leva as pessoas a consumirem tantas calorias. Obviamente, uma pessoa que tem obesidade é uma pessoa que tem facilidade em ganho de peso. Mas o que está fazendo ela comer tanto é uma coisa que está mais vinculada a comportamento emocional. Ao emagrecer, ela vai ser direcionada para outro comportamento, que é o que a gente vê muito na clínica, que é o comportamento de consumo muito alto de álcool, o consumo de pessoa volta a fumar anos depois. No caso, o sujeito que usa essas canetas... Exatamente. Ele tende a colocar o comportamento em outras coisas se não tratar desse comportamento. Então, assim, daria para concluir que talvez a indústria do álcool esteja feliz com a extinção da obesidade via canetas, existe porque o pessoal existe uma preocupação... direcionar para o outro lado, né? Existe uma preocupação, de fato, da indústria alimentícia com essas medicações. É real essas notícias que circulam de que... Porque a internet hoje, se você não vai até a fonte, é difícil saber o que é real ou não, né? Mas eu vi umas notícias por cima, por isso que eu não sei se é fake news ou é real, que as indústrias americanas, produtoras de alimentos, estão preocupadas porque os mercados estão começando a vender menos, porque a galera está tomando muito Ozempic, muitas canetas, né? E até a indústria do avião está considerando que vai começar a baratear um pouco o trajeto, porque as pessoas, em média, principalmente nos Estados Unidos, que é um país muito obeso, com muito sobrepeso, as pessoas, em média, vão estar pesando um pouco menos, então o combustível vai ser mais barato. Essa informação em si, eu não tenho. O que a gente tem assim de dados? Que a geração Z é uma geração mais preocupada com a saúde, tá? E aí é contraditório, porque é a geração mais preocupada com a saúde, a geração que mais consome coisas de saúde, mas ao mesmo tempo é a geração mais perturbada em relação a comportamento e a parte emocional, né? Mas é a geração mais preocupada, a geração que está mais treinando, a geração que está se alimentando melhor. Já a nossa geração, que seria uma geração AY, né? Os millennials ali, é uma geração que está ferrada demais e é uma geração que tende a consumir muito desses produtos de McDonald's, de produtos de fast food rápidos. Mas não com o mesmo objetivo da geração Z, que é se encontrar, comer uma coisa gostosa. É a geração que busca o prazer nesse tipo de comida. E aí, também são as pessoas que mais estão utilizando esse tipo de medicação. Então, utilizando esse tipo de medicação, essa geração Y, que é a que mais está consumindo, vai reduzir, né, esse faturamento dessas empresas, e existe essa preocupação. Aí sim, esse setor tem que começar a entender como que eles vão fazer para agradar esses dois públicos, porque eles vão se equiparar em questão de desejos ou procura por alimentos. Porque tem a intenção de ser mais saudável, e o outro porque não vai ter a fome que tinha antes, vai ter um mais controlado. Então, eles vão começar a se equiparar. Hoje a gente começa a ver alguns posicionamentos, por exemplo, o Trump falou que vai substituir o xarope de glicose por açúcar de cana, que no final né, a mesma coisa, metabolicamente falando, vai ser a mesma coisa. Só que já dá a impressão que é mais saudável.
por ser mais natural. A Pepsi está lançando uma Pepsi com prebiótico. Né? Então, assim, eles começam a trabalhar... As indústrias do álcool estão indo muito para cerveja zeros, né? Cerveja zero, cerveja com proteína, não sei se você viu agora. Low calorie, sei lá. Cerveja com... Ou seja, estão tentando agradar essa galera mais geração saúde. Vitamina D, entendeu? Então, essa galera da geração Y que tá ferrada, muito interessante isso. Ela começa a mudar o comportamento para similar ao comportamento da geração Z. Então, eles estão meio que retrocedendo, né, entre aspas, o comportamento para equiparar a geração Z. Então, isso faz com que muda-se muito o comportamento das pessoas. A diferença, Eslen, é que independente da faixa etária, porque hoje a gente, dentro da parte de comportamento de consumo, a faixa etária ela virou um número meio que aleatório. Porque antigamente ela era um preditor muito melhor. Tipo assim, as pessoas casavam com 20 anos, até 25 anos já tinham 2, 3 filhos, até os 30 anos a mulher já parava de trabalhar e ficava só em casa, o homem... E aí tinha-se uma escada muito mais desenhada da vida da pessoa. Cara, hoje em dia, se você pega pessoas com 30 anos, essas pessoas estão com o direcionamento de vida completamente diferente. Então, mirar especificamente nessas pessoas não funciona mais. Porque uma pessoa com 30 anos pode estar mudando de carreira, uma pessoa com 30 anos pode estar fazendo seu primeiro milhão, pode estar casando ou pode estar se divorciando. Morando com os pais. Pode estar morando com os pais. Pode ter um filho de 10 anos ou vai ter um filho daqui 5 anos. Então, isso nos últimos anos mudou muito. Então, o que fica complexo para nós, como observadores, é entender como que as gerações elas estão consumindo. E aí que entra a grande questão do data growth marketing, que é coletar os seus dados por meio da tua utilização dos aplicativos. E aí sim que a gente consegue direcionar o tipo de comportamento para as pessoas, mais pelo comportamento de consumo do que o comportamento de uma faixa etária. Interessante. E esses dias eu gravei um podcast com um cara aqui que é um psicólogo que manja muito de parte de tecnologia. E aí ele trouxe uns dados bem alarmantes. Aí, acho que era o Cid que estava aí no dia, não lembro. Na verdade, acho que já saiu agora. Não saiu ainda quando a gente está gravando isso, mas quem está assistindo acho que já foi ao ar, porque o seu vai depois. E ele comentou que, verdade, a geração hoje, acho que metabolicamente falando, fisiologicamente falando, a geração Z é muito saudável, né? O consumo de álcool caiu bastante, embora tenha subido, parece um pouco de drogas sintéticas, mas ainda assim eles se cuidam muito mais, fumam muito menos, embora o nicho de cigarros eletrônicos, de vapes, né? Mas em termos gerais eles treinam mais, se alimentam melhor, se preocupam em beber menos, não gostam de cigarro e tal, embora tenha a questão dos vapes. Por outro lado, cara, em termos de comportamento e saúde mental, tá muito complexo, por questões econômicas, por questões do momento atual, uma geração que pegou vários tipos de crise e tal. Mas uma das coisas que ele pontuou, esse cara, que ele tirou, esse psicólogo que ele tirou do livro do Jonathan Haidt, do Geração Ansiedade, ele comentou que, e de outros trabalhos, né? Ele comentou que a geração Z, principalmente, ela é uma geração que tem muita... Como é que ele falou? Que tem muita... Tem muito pouco repertório fora das redes e por isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela se cuida muito do ponto de vista físico, ela não consegue agir no mundo para ter bons relacionamentos, para sair um pouco da internet, para ter mais repertório, saber falar em público, ter controle emocional, ter um pouco mais de coragem de expor as suas opiniões, mesmo que os pares não gostem, receber críticas um pouco mais duras, porque os pais cuidaram tanto e hiperprotegeram tanto essa geração que faz com que elas não tenham desenvolvido esse repertório que a nossa geração desenvolveu pela ausência que a gente teve de internet e pelo fato de a gente tem que estar resolvendo questões de escola e cair, se machucar e comer terra e brincar em parquinho, subir em árvore e quebrar o braço. Então é realmente um paradoxo, né? E considerando as que vivem no Brasil, no cenário da geração Z, acho que é talvez um pouco pior ainda, porque a nossa geração já viveu uma desgraça aqui, porque a gente, até postei no Story esses tempos, a gente é filho de uma Constituição de 1988 que prometeu não existir favela, por exemplo. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado, não é um direito de todos, tem gente que não tem saúde.
A gente teve 2 crises, né? O Lehman Brothers, que quebrou em 2008, que deu um problema no Brasil também, não foi só uma marolinha, como o Lula falou na época. A gente teve a crise de 2013, 2014, talvez a gente tenha uma outra agora. Então é uma geração que viu os pais se aposentar, viu os pais comprar casa, viu os pais ter filho. A lógica dos nossos pais era se aposente, trabalhe, contribua, pode gastar tudo. Não precisa fazer o que a gente faz, chamar o Rafa aqui e falar, cara, economiza um pouco aí, 30% dos nossos pais gastaram tudo, mas como é que eles estão agora? Aposentados, recebendo um salário. Tudo bem, a aposentadoria perde poder de compra pela inflação, mas eles se aposentaram, formaram os filhos, boa parte, né? E tiveram acesso tiveram casa, boa parte comprou casa. Que moleque hoje da nossa idade consegue comprar uma casa e acha que vai se aposentar? Cara, É um cenário completo. E a próxima geração, que é a Z, sequer acho que consegue sonhar em comprar casa um dia e se aposentar um dia, porque as casas são super caras, o emprego é meio que informal. Então, cara, desculpa aí o pessoal dos nossos pais, mas vocês entregaram um Brasil desgraçado para nós aí. Hein? E prometeram mundos e fundos, que nós seríamos os melhores se esforçássemos. Você tem que tirar a graduação, que aí você vai ter um emprego, você vai comprar uma casa. Estuda bastante. Não adianta hoje você estudar bastante, você tem que ter uma série de técnicas e repertórios de soft skill. Não só saber a hard skills, tem que saber se divulgar, fazer marketing, você tem que aprender um monte de coisa para dar certo. E é isso, cara. Hoje a gente tá nesse paradoxo aí de não sei exatamente como é que vai ser para essa geração Z, né? Então acho que eles se cuidam bastante, mas tem esse pepino. E ao mesmo tempo, cara, que escalando a crise, a geração Z, que teoricamente é a geração que vai ter que resolver esse problema, com políticos, com deputados, eles vão ter que ser político, eles vão ter que ter deputado, eles vão ter que fazer esse pepino para resolver. É uma geração meio medrosa, né? Então a gente entregou nossos pais entregaram um Brasil destroçado por escolhas políticas complexas e ruins que eles fizeram. E essa geração, que teoricamente é a geração que deveria resolver o problema, é uma geração que foi inibida e fica muito em rede social e não constrói repertório para conseguir resolver o problema. Então é uma demanda difícil, né? 3 coisas que eu quero falar. Talvez só para você me lembrar depois, senão eu fico dando volta. Pedi para você me lembrar de 2. A primeira é da questão das pessoas da geração Y e a segunda a questão das pessoas ficando mais velhas. Mas toda essa volta que a gente deu até agora para responder aquela primeira pergunta que você fez sobre observar os corpos das pessoas e ver aquilo como uma realidade plausível. Um dos pontos, Eslin, é justamente a falta de interação com pessoas reais. Porque, cara, antigamente a gente jogava bola, quem tomava o primeiro gol tirava a camiseta. Pode crer. Time sem camisa, time com camisa. Então, assim, tinha o gordinho, né, que era eu, você ficava meio retraído, mas depois de um tempo, cara, tá todo mundo se divertindo. O outro também era assim. Ali. Aí você vai crescendo, vendo corpos reais. Né? Quando a gente via lá as paniquetes, a gente até comentou aquele dia lá na reunião lá, cara, as paniquetes naquela época, galera, a gente olhava e falava, meu Deus, essa mulher aqui é gigantesca, é impossível alcançar. Hoje, se você pega a paniquete, você vê uma paniquete em qualquer academia, cara. Procura no Google aí, você que tá aí, paniquete no Google, só pra você ver a diferença. E aí você vai ver as meninas hoje que são atletas de wellness, né, que até se criou essa categoria, são 3 vezes uma paniquete. E aí você você não consegue ter esse parâmetro do real do que é irreal. Você sempre vai ver o cara que tirou a melhor foto, no melhor ângulo, às vezes fazendo uma desidratação no dia, ou às vezes até uma desidratação que ele não queria, porque ele bebeu cachaça e desidratou, ele marcou o gominho e falou, caramba, vou meter um filtro aqui, vai ficar legal. E aí depois você vai vendo os caras que são lá em cima, assim, os top, digamos assim, em questão de estética. Então eles acabaram perdendo a essência do que é o real, do que não é o real, e isso acaba criando uma rage. Os caras começam a meter hate, do tipo, você tá falando de nutrição aí, meu, e o teu shape? Cadê teu shape? Você nem tem shape para falar. Então a nutrição, esporte e performance virou shape. Aí se eu pego lá, eu tô acompanhando um atleta pesadíssimo de jiu-jitsu. O cara precisa bater 106, 107 quilos.
O jeito que ele luta, ele fica melhor com 18% de gordura. Ele fica saudável com 18% de gordura porque ele treina muito. Por que eu vou baixar o peso do cara pro cara ver abdômen, velho? Se a categoria de peso do cara é aquela, se baixar o peso dele, se baixar a performance, vai baixar a performance dele. E virou tudo sinônimo de shape. E não só isso, virou sinônimo de shape também o empresário bem-sucedido de internet. Porque vai ver o empresário bem-sucedido que tenha um escritório de contabilidade, tirando o Rafa, né? Porque o Rafa o hobby dele é isso. E genética desgraçada. Genética também, né? E também é o hobby diferente. Mas vai ver um outro cara normal, né? Que tenha uma vida normal, que tenha vidas, empreendimentos físicos, que tenha um físico, um shape. Cara, é só coisa de internet. Uhum. Entendeu? E a galera tá falando, não, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer isso. E já fica esse medo dessa geração. A nossa geração acompanha isso também. Porque esse é um tipo de conteúdo que, se você se interessa por saúde, é um tipo de conteúdo que vai aparecer para você. E aí o cara tá lá. Ele tá com seus 35 anos, ele tem 2 filhos, e aí ele tá ralando, cara, trabalhando e tal, e tá barrigudo. E aí o cara começa lá, o mentor de Instagram começa, não, porque se você não tem um físico bonito, que se você não cuida da tua saúde, você tá sendo a pior versão para os teus filhos, é isso que o teu filho vai crescer vendo, um homem fraco ter tudo, não sei o quê. Eu ouvi essa frase, um homem ter tudo, um homem fraco. Aí você fica falando, o cara vai ficar, é verdade, eu tenho que ser a melhor versão para os meus filhos. Aí ele tá num foco de trabalho, construindo todo um futuro para a família dele, que é o mais importante. Ao invés dele perceber aquilo, pô, eu preciso cuidar da minha saúde porque eu vou ter mais longevidade para dar o melhor ainda, para continuar sendo a minha melhor versão, o que ele faz? Foco total aqui. Vou no médico ou vou no cara da academia, vou mandar uma texto para dentro porque pelos sintomas eu tô com texto baixo. O cara não dorme, o cara não faz nada. Vou tomar um texto, vou me dedicar aqui à musculação, vou ficar no shape. E ele começa a ir nesse caminho. Isso aqui começa a desmoronar, cara. Porque a gente sabe que se você quer dar um foco em alguma coisa, você vai ter que tirar foco das outras. Não tem como você. Ainda mais treino, né, cara? Que te fadiga, cara. É uma fadiga periférica e uma fadiga central. Você vai ficar cansado o tempo todo. Você pode estar com uma autoestima melhor, mas as outras coisas começam a desmoronar. Aí o teu estilo a tua vida social ficou na desgraça também, né, cara? Exatamente. Não consegue sair com a galera porque tem que marmitar e levar marmita, um saco. É completamente diferente daquela pessoa que já está estabilizada, que já tem uma segurança financeira, que está legal com os filhos, que tem uma jornada de trabalho menor, que ele consegue dar mais direcionamento para essas coisas. Ele consegue ter uma construção até como hobby. É completamente diferente daquele cara que acha que para ele ser a melhor versão para os filhos e para a sociedade, ele tem que ter um corpo bom e bonito e estético, digamos assim. Isso acontece tanto com os homens quanto com as mulheres. Só que as mulheres sofrem mais. Porque as mulheres têm uma carga emocional de atividades que é muito maior, né, desgasta muito mais do que para os homens, que normalmente é muito mais voltado ao trabalho, à segurança financeira. Já as mulheres têm todas as outras questões relacionadas a isso, mais a imposição do cuidado da casa, a imposição do cuidado dos filhos. E você vê muitas vezes uma mulher que já virou dona de casa para que o marido prospere e ela tá, cara, nessa briga de ser a melhor das melhores, a Mulher Maravilha, porque ela viu que tem uma mulher que às vezes é casada com um bilionário ou herdeira, né? Que ela consegue fazer isso. Ela vê a Virgínia, que terceiriza a babá dos filhos, lá, sei lá, tem 5 babá para filha, e ela começa a falar, não, mas a Virgínia consegue, a Virgínia é mãe, eu vou partir para essa linha. Então a nossa geração sofre por conta disso, porque ela já saiu da linha, então ela já perdeu ali essa parte da saúde, só que ela está entendendo saúde como shape, e a geração anterior, a geração Z, a gente percebe que é uma geração que está se preocupando lá com o futuro, né? É um cara que está preocupando com o futuro
dele, como que ele vai estar no futuro, estética, autoestima e saúde mental, e não necessariamente como que ele vai estar na questão financeira, de segurança e tal. Isso é uma coisa que acaba sendo ditada pelo próprio comportamento de consumo. Eu sempre falo para as pessoas, para quem não sabe, a minha origem mesmo, eu venho de consumo, né, de comportamento de consumo. Tenho formação em marketing e comportamento de consumo, que foi a área do meu mestrado, e a ideia de fazer nutrição foi justamente pelos resultados do meu mestrado, do comportamento de consumo das pessoas, buscando cada vez mais produtos saudáveis e orgânicos, essa ideia do bem-estar. Então, todo o consumo, todo o comportamento que a gente vê hoje nas redes sociais, que a gente traz para o mundo físico, ele é controlado inteiramente pelo comportamento de consumo. São as marcas que ditam o nosso comportamento, Wesley. A geração Z está mudando, a geração Z, as empresas que não se adaptarem à geração Z, elas vão se perderem. Não é isso. As empresas que não se juntarem às outras empresas que fazem o crescimento da geração Z, essas estão perdidas. Entende? Porque se começa algum movimento e a indústria fala, não, esse movimento eu não vou apoiar, não tem suporte do influenciador, Exato. Não tem crescimento e não há expansão. Eles não vão pautar, né? Não vão pautar. É o que aconteceu com a indústria woke. Os wokes começaram a crescer. Cara, produtividade na empresa Amazon lá no chão, Twitter lá no chão, que o Musk fez, demite aí 70% das pessoas. Algumas marcas até tentaram fazer um rebranding, né, mas não pegou bem com os clientes e tal. Eles falaram, cara, isso aqui é mais movimento de internet, Jaguar, de bolha. Exemplo, a Jaguar, várias outras fizeram vários movimentos. O próprio Facebook, a Meta e de uma maneira geral. Aí acho que não pegou bem com o consumidor final. Exatamente. E a galera vivia em bolha de internet, que acha que aquilo ali é o mundo. Aí sabe, pô, não é bem assim. O cara que consome mesmo e mantém isso aqui rodando não liga para isso. Exato, cara. É assim, esse comportamento de consumo ele foi mudado ao longo de todos os anos, do passar dos anos, totalmente potencializado e influenciado pelas grandes marcas, né? Quando a gente fala indústria, a galera pensa numa coisa meio diabólica, assim. Não, cara. A indústria, ela é um consenso que existe inconsciente. Tá vendo um movimento, deu boa o movimento, vamos apoiar o movimento que vai trazer mais lucratividade. Só que a galera que apoia e da indústria woke e da geração Z tem potencial de compra muito pequeno comparado à nossa geração e geração mais velha. Então, se você apoia isso, não vai te dar retorno, porque a galera não vai comprar um tênis de R$ 1.500 e o seu relógio de 4.000. E às vezes ele consegue comprar o tênis parcelado. E aí quando ele termina de pagar o tênis, ele já não tem mais grana, cara. Porque ele já não tem mais tênis, quer dizer, porque ele já usou um ano o tênis. Agora ele tem que comprar o relógio, que é 4 conto. Então ele não vai comprar. Ele vai ficar apoiando as causas, mas ele não traz a lucratividade. Na Amazon, a gente viu muito isso do Bezos, cara. Foi apoiando, tá legal. Indústria woke, entrega não sei do que, entrega grátis, vinculação maior de determinados materiais. A indústria woke começou a bater na Amazon, os próprios funcionários começaram a se rebelar. Então, beleza, então, vamos apagar a luz do balcão, que a gente não precisa de luz, e os funcionários são substituídos por robôs. Não preciso mais de ninguém que vá lá pegar o livro, colocar no carrinho, o robô vai fazer isso. E aí começou a fazer essa substituição. Nesse mesmo momento, a gente começa a ver o movimento contrário, que eu tinha comentado contigo há um tempo. Acho que eu comentei com você faz uns 6, 7 meses, que cara, deram tanta corda para essa galera que quem controla de fato o poder de compra e a economia não tem mais saco. Aí a Nike sacou isso. A Nike, tô fora dessa aí, cara. Vamos refazer, vamos voltar, vamos dizer que nem todo mundo é atleta, que você pode comprar meus produtos, você vai se dar bem, você vai gostar, porque é de alta qualidade, mas você não é atleta profissional. Você pode se espelhar neles, mas você não vai entrar para competir. Você vai entrar para perder deles. Você não é atleta. E as empresas que mantiveram nessa ideia, apoiando essa onda, estão perdendo força. Exemplo clássico. Hoje, pouco se fala de CrossFit. Por quê?
Quando o CrossFit teve a sua ascensão, lá em 2012, essa ascensão ela foi dada pela Reebok. Era Reebok CrossFit Games. Então a Reebok criou um evento anual. Na verdade, eram cinco eventos grandes. 4 seletivas e o CrossFit Games, que seria o campeonato mundial, digamos assim. Patrocinados pela Reebok CrossFit Games. Tinha o Nano, que era o tênis que todo crossfiteiro queria ter. Aí a Nike entrou e colocou o Metcon, que é o tênis da Nike para o CrossFit. Começou a crescer. Teve um problema cultural dentro da CrossFit que já passou a não ser mais interessante para a Reebok. E a Reebok, vou sair. 2 anos de contrato, falaram que ia sair. A CrossFit pensou, nós somos fortes, nós temos um movimento forte. Vamos pegar as empresas que se criaram no CrossFit e vamos apoiar. Que, por exemplo, é a RUG, que é uma empresa que apoia bastante, que hoje é a RUG CrossFit Games. A Salt, outras empresas assim. Cara, o que começou a acontecer com o CrossFit? Começou a cair. Começou a cair muito. Porque não é somente o investimento que se dá ao atleta, é quem está investindo. A marca parou de pautar, começou a cair. Exatamente. Porque hoje todo mundo está comprando a Unicolo, que é a empresa do... Já viu? Nunca viu essa? A Uno, que é NO? Não. Ah, sim. Que é uma empresa de tênis e tal, que patrocina o Reach and Roll. Tá ligado? Que é tipo um botão de desliga, assim. O que aconteceu? Mesma estratégia da Nike lá. Nossa, é verdade. Essa empresa parece toda hora tem gente usando esse tênis. Eu queria, cara, comprar esse tênis em 2018, cara, se não me engano, 2017. E eu não consegui. Porque o tênis mais básico deles, mais básico não, o tênis que eu queria, que era do Roger Federer, era $1.900 e não tinha no Brasil, tinha que importar. Saía tipo uns 8 pau, assim, o tênis. Essa marca patrocina o moleque, o João Fonseca, que eu acho que é um tenista brasileiro. Cara, eu não tenho certeza. Mas aí, qual que é a história? Federer é um gênio, cara. Quando a gente fala de tênis, para mim ele é o melhor da história porque ele mudou a história do tênis. Ele chegou e falou assim, olha, beleza, ele estava com a Nike, eu acho, empresas grandes. Eu vou pegar essa participação, eu vou fazer esse patrocínio, mas eu quero participação das vendas. Como o Michael Jordan fez com a Nike lá, pegou a participação. E, cara, o Federer, dentro do tênis, ele é tipo assim, sabe? Ele é como se fosse a união de Messi e Cristiano Ronaldo. Porque Messi e Cristiano Ronaldo fica entre Nadal e Djokovic. E o Federer é tipo um Ronaldo, assim, cara. É um cara que é endeusado porque ele é um cara clássico, um cara que já não é mais o que tem mais títulos, mas ele é a referência básica, pura do tenista. Todo mundo admira ele. Todo mundo queria comprar um tênis, uma roupa, e isso começou a se difundir de forma bem pequena, não foi exponencial. A marca não quis crescer de uma vez. Ela começou a dar seletividade. Você não vai encontrar isso aqui em qualquer lugar. Tanto que eu estou falando de 2018 e está vindo agora para o Brasil, 2024, 2025, que as pessoas estão tendo acesso. E quem compra esse tênis, cara, é apaixonado pelo tênis, pela alta qualidade. Então eles estão crescendo, né, fora do ambiente do tênis por patrocinar as pessoas certas que trazem essa importância para a marca. Aconteceu um pouco com a Roca, a marca de tênis de corrida. Exatamente. Aqui no Brasil, a distribuição deles é muito limitada. Tem poucos modelos, poucos números. Só que quando eles começaram a patrocinar os campeões do Ironman, a galera lá, o Sam Laidlaw, o pessoal que é tudo patrocinado pela Roca, a primeira coisa que eu quis era comprar o tênis que o campeão do Ironman usou. Exato. E aí eu fui procurar aqui no Brasil, não tinha o meu número. Aí eu pensei, será que eu importo? Aí depois de um tempo começaram a vender aqui. Então, aí você vê uma galera usando. Essas empresas sacaram qual que é a pegada. A gente vai vender movimento, a gente não vai vender o produto. Porque a Nike tenta-se muito ainda, mas a Nike é varejo, cara. Não adianta, qualquer um que vai lá nas lojas da Centauro da vida consegue comprar qualquer coisa da Nike.
vai lá o tiozão que quer fazer uma caminhada às 6 horas da tarde e o cara que quer correr sub-20, sei lá, sub-50, 21 km, ele vai comprar a Nike também porque tem produtos bons. O cara da Roca, não. O cara da Roca é especificamente o cara do sub-50, do 21. O cara que vai comprar a Roca é o cara do triatlon. O cara que vai comprar esse tênis único, cara, eu acho que é Unicolo. Ele vai comprar porque ele sabe a representatividade das pessoas que estão comprando. Você vai olhar no tênis do cara, ninguém vai saber. Uma pessoa vai saber e é o que basta para aquela pessoa se sentir dentro de um movimento. Então eles vendem o movimento. Eu falo para você, não é mais faixa etária. Eles vendem movimento. Quando a gente fala de saúde, vai junto nessa ideia. E dentro dessa classificação entra todo o mercado multitrilionário aí do bem-estar, que é a venda de movimentos. Yoga é a venda de um movimento. A partir do momento que você vende uma aula de yoga, você vende uma legging direcionada a yoga, que é mais grossa no joelho, um tapetinho de yoga, você começa a fortalecer aquele mercado corrida por também, meio do movimento. Tá? E isso que vai fazendo as pessoas crescerem. Então, a indústria gera o comportamento de consumo e o comportamento de consumo dita o comportamento das pessoas no dia a dia. É que é muito difícil, cara, e eu acho que isso se enquadra em qualquer nicho, tá? O cara do rapper é assim, né? A gente não tá falando só do nicho, o nicho de bem-estar é o exemplo que a gente tá usando, Nike e tal, mas o cara do rapper é assim, o cara do country é assim, ele vê o cantor do country usando o chapéu de tal marca, ele quer comprar aquele chapéu. Acho que o consumo hoje no mundo ocidental, que é um mundo muito mais capitalista, é orientado e pautado por grandes marcas, né? Sim. Acho que isso E é o que as marcas querem. Exato. É que é muito difícil, cara, você conhecer uma pessoa que compra um produto pela tese, pelo mérito do produto. Tipo, esse tênis aqui, ele não é tão legal, ele não é de uma marca muito boa, mas o material é bom e o preço é bacana. Eu vou comprar ele. Ninguém vai conhecer o teu tênis. Você não vai ter Você não vai estar com o tênis da Nike no meio da galera, você não vai estar com Vans na raça, entendeu? Você não vai estar com um tênis sei lá, da qualquer marca aí no meio de todo mundo que tá usando aquele tênis. Cara, eu lembro de uma vez que eu comprei um Kinvara. Você conhece o Kinvara? Comprei, e aí eu acho que uma pessoa, cara, durante todo o tempo que eu usei o tênis, reconheceu o Kinvara, que é uma marca muito conhecida nos Estados Unidos, de corrida. E ninguém sabia, cara. Eu lembro quando parecia que eu tava correndo com um tênis, sei lá, da China, do Paraguai lá. A primeira vez que eu comprei um Vans, cara. Porque o Vans, agora talvez não, mas na época que eu comprei, 2013, quando eu mudei pra graduação lá no interior do Rio Grande do Sul, ele era um tênis meio estranho. Porque ele era todo preto, clássico, aquele com uma lista branca que corria assim, ó. E na época a galera tava usando muito aqueles Adidas, 3 listras no lado, com uma frente meio encrespada, assim, sabe? Não sei exatamente como... Superstar o nome? E todo mundo usava aquele Adidas. Aí tinha um verde, tinha um listradinho de brilhoso. E eu comprei um Vans, ninguém sabia o que era o meu tênis. A galera não sabia a marca do meu tênis, né? Agora, olha que louco. Isso ocorre também em viagens, cara. Poucas pessoas hoje vão viajar para lugares onde... Tipo assim... Viagens para lugares clássicos que a galera vai. Tipo, beleza, Nova York é massa. Pô, é Nova York, tem questão de história, tem um monte de lugar legal para viajar, para visitar. Mas não é tudo isso que as pessoas falam. Eu conheço pessoas que viajaram mais de 100 países. Quer mais um café? Eu quero. Vê mais um café aí para ele, por favor. Conheço pessoas que viajaram por mais de 100 países e os principais destinos que eles gostam são países que poucas pessoas viajam. Porque é cool viajar para os lugares. Tu tá dentro do movimento de uma elite, de um número de pessoas que viajaram para Nova York, que viajaram para não sei aonde, para Miami, que foram em Ibiza, que foram em, sei lá, em outros lugares aí. Enquanto que há outros lugares muito mais baratos, uma paz gigantesca, uma questão histórica muito bacana, só que as pessoas tradicionalmente não viajam porque os influencers não vão para lá. Cara, sacou? A melhor viagem que eu fiz na minha vida, cara, foi para o cenário do Senhor dos Anéis na última batalha. Que tem, né? Então, você chega de a cavalo, né, que diz os Gaudério, chega de a cavalo e você vê, cara, assim, você pega o teu celular e vê a imagem e você olha assim, cara, aquela montanha não existe, é CGI, as torres ali não existem, os caras foram colocando. Pouquíssimas pessoas vão.
Primeiro porque tem que ser meio nerdão para ir para lá, para esse lugar em específico. E quando se fala em Nova Zelândia, normalmente as pessoas vão para Rotuara, que é o lugar onde a família do Frodo morava lá, né? Caramba, cara. Enfim, ele morava, esqueci o nome da cidadezinha que era da... Não lembro também. Assisti esses dias Senhor dos Anéis, mas não lembro. Já assistiu os Hobbits? Aham. Os Hobbits assistiu também, os 3? Sim, assisti. Tá. Então, o lugar a cidade dos Hobbits, eu esqueci o nome lá. Enfim, mas são casinhas que ficam dentro da grama, assim, toca, bem, né? Bem legal, sabe? E aí é o cara que vai viajar para ver o negócio que não é o fã realmente, né? Mas quando você pega uma viagem aleatória, você vai ter que andar num lugar que subir montanha, é frio pra um caramba, você vai ter que dormir em hostel, porque não tem hotel de qualidade. E você chega naquele lugar... Eu não sei se é a questão de você ter um esforço maior ou de ser uma sensação de pertencimento a um movimento que poucas pessoas fazem, mas é uma sensação muito mais de realização. Exato. Mesmo. Eu acho uma questão de autenticidade, cara. Tipo assim, os grandes restaurantes que eu conheço e que são muito famosos na internet, quando eu vou viajar pra uma cidade, eu geralmente não vou nesses, cara. Porque geralmente não são bons. Porque todo mundo vai por você vai com a expectativa alta. E aí todo mundo vai lá, aí o cara já... O CAC dele já é 0, porque o restaurante é famoso. Legal. Aqui em Floripa tem vários, depois eu te falo em off. Restaurantes que tu olha lá no TripAdvisor, no Google, um monte de... Meu Deus, um monte de avaliação, você vai horrível, cara. Porque, não sei se porque o CAC do cara é 0, então ele não precisa mais adquirir cliente, ele não precisa mais tratar direito, porque é cultural irem lá, né? E aí o cara abandonou o serviço. Ou porque a galera vai... Porque alguém indicou, e aí como alguém indicou, a pessoa baixa o volume da crítica e fala, não, isso aqui realmente é muito bom, o restaurante tem um ponto. Diferenciado, né? É diferenciado, olha aqui as mesas cheias. Acho que a galera perdeu um pouco a autenticidade de falar, cara, isso aqui não é bom. Esse é bom. Ou esse tênis aqui, por mais que faça parte do movimento, etc, não sei o quê, ele não é um tênis tão legal. Ou essa roupa não é muito bacana, ou esse... Enfim, e acho que manter a música também, não, essa música é muito boa, mas daí tu olha, todo mundo gosta daquela música... Só que a música, olhando no mérito dela, talvez ela não seja uma música muito boa, mas como todo mundo gosta, foi validada como uma coisa de qualidade. O mesmo com restaurante, o mesmo com filmes, cara. Filmes, o mesmo com, enfim. Cara, você resumiu perfeitamente a teoria do comportamento planejado. Aquele comportamento que você quer fazer, então, por exemplo, de comprar um tênis, ou ir a algum restaurante, ou viajar, isso se chama intenção de compra. É a tua intenção para a ação. Você já está 100% ali para tomar essa decisão. E essa intenção de compra, ela é construída por 3 coisas. A primeira é a atitude. A atitude, basicamente, é como que o teu contexto constrói a tua intenção de fazer aquilo. Todo mundo aqui sabe que o Vans é da galera do rock, sei lá. O da rock é a galera da corrida. Então, assim, já tem a construção. Eu quero correr... Cheguei nos meus 10 quilômetros. Quando eu passar dos 10 para os 15 quilômetros, eu quero comprar um Hoka para ter essa experiência de um tênis diferenciado. Então você tem uma atitude. Depois da atitude, tem-se a norma subjetiva. O que as pessoas vão pensar. Aí você divide pessoas que são do seu elo familiar e pessoas que são do elo dessa atitude. Então, por exemplo, aqui se encontram os corredores, de forma geral, e as pessoas da sua família. Aí você vai ver quem que é mais importante e pesa mais na hora da sua tomada de decisão. É a pessoa que vai falar, você tá louco? Você vai pagar R$ 1.500 em um tênis? Ou você vai ouvir aquela pessoa que vai falar, não, cara, R$ 1.500 de entrada, mas você vai ver, você vai flutuar, é diferente, sua corrida vai melhorar. Então isso é uma norma subjetiva. Quem que você vai ouvir? E a gente entra na questão do ambiente. Se você vive em um ambiente que todo mundo fala que estudar não vai te levar a lugar nenhum, que correr não vai te levar a lugar nenhum, você vai desdenhar daquilo. Da mesma forma que se você for num restaurante e aquele restaurante você nem gostou tanto, mas a norma subjetiva é o Wesley, o Rafa, o Lucas, a galera inteira que falou que é bom, será que eu comi o prato errado? Talvez eu tenha comido um prato que não era o bom. Talvez eu tenha que vir outra vez e experimentar uma coisa diferente. Então a tua norma subjetiva controla a tua crítica por questão de pertencimento. E, por fim, você tem o controle planejado. Tá? Esse controle seria basicamente assim,
será que eu tenho dinheiro para comprar isso? Será que não vai pesar no meu orçamento? Ou será que se eu comprar esse tênis eu vou correr mesmo? Ou eu vai ficar mais um tênis guardado lá? Isso normalmente é nesse ponto que acontecem as objeções de compra. Então, se você tem um vendedor, você está treinando um vendedor, estude isso e chegue lá nesse ponto de controle comportamental, que é ali que moram as objeções. O porquê que eu devo fazer ou o porquê que eu não devo fazer. Dando um exemplo da área da nutrição. As pessoas querem emagrecer para se sentir bem, né? As pessoas querem fazer dieta, norma subjetiva. Elas querem fazer dieta primeiro natural. Por quê? Porque ainda há muito julgamento na utilização do Ozempic. Então, a norma subjetiva do contexto dela limita ela de usar a medicação. Então, ela vai mais uma vez tentar. Se muitas pessoas do contexto dela estão utilizando o Ozempic, ela vai usar também, porque a norma dela diz para ela que está tudo bem. E, galera, você é manipulado, todo mundo é manipulado e está tudo bem. E é isso que nos faz humano e viver em comunidade. A gente tem que ser manipulado, que muita gente fala que é persuadido, eu falo que é manipulação mesmo, porque sem essa manipulação da massa em que você convive, você não se agrupa, você não tem pertencimento. O que você pode fazer diferente é ser o líder dessa manipulação, dessa ou tentar persuasão. Ir para um grupo que a manipulação vai ser mais saudável. Exatamente, ou você migra de grupo, né? Você sai dessa... manipulação não no sentido negativo, né? Que também não é persuasão, é manipulação mesmo. Porque pode ser não saudável a partir de um momento. E aí, no controle comportamental, as pessoas sempre, na parte da dieta, né? O controle comportamental mas será que eu consigo fazer, cara? Não vai ser muito restritivo? Será que vai funcionar para mim? Já tentei outras vezes. Então, as objeções existem ali. Os métodos são criados ali. O que eu vejo muita gente, principalmente em empresas menores, é querer criar um movimento ou então trabalhar em cima da norma. Cara, a norma já existe, o movimento já existe. O que basta a pessoa fazer é posicionar-se no movimento, contratar influenciadores para fortalecer essa norma e entregar um puta de um produto bom, que é justamente trabalhando em cima da norma desse controle comportamental, que é o que vai fazer a transformação da pessoa e fazer com que ela 100% pertença a um determinado movimento. Deixa eu te falar, voltando para o gancho para o nosso tema inicial. Cara, eu já tive alguns momentos na minha vida esportiva, né? Eu tive um momento que eu dei um foco muito... Eu comecei correndo, eu entrei no esporte... Primeiro eu entrei no esporte jogando futebol. Fui até para São Paulo, num clube paulista, fazer peneirão, né? Não sei como é que chama aqui, peneirão, tipo teste, né? Quando eu tinha 15 anos, jogava, modéstia à parte, relativamente bem. Era para eu ter seguido uma carreira futebolística, né? Tem um primo que jogou no Inter, jogou em vários times grandes do Brasil. Aí eu fui lá, fiz o teste, foi bacana, era para eu ter voltado, acabei não voltando, fui estudar. Aí eu fiquei um tempo sedentário pra caramba, aí eu comecei a correr. Né? Foi quando eu parei de fumar, fumava uma carteira de cigarro por dia e tal. Aí a corrida me ajudou a sair do cigarro, direcionei minha ansiedade pro outro lado. Tem inclusive a primeira aula do reservatório de dopamina sobre isso. Se você tiver interesse, o QR Code está aí pela tela. E depois eu fui fazer mestrado. Aí no mestrado eu trabalhei tanto, cara, no mestrado e no doutorado, que eu acabei ficando mais umas corridinhas de final de semana. Não era um negócio de esportivo, tipo hobby. Era mais um... É que existe uma diferença entre hobby e lazer. O hobby, tipo o jiu-jitsu pra você é um hobby. Hobby é meio assim, você quer evoluir naquilo. O lazer você faz quando dá, de um jeito ali meio de qualquer forma, não foi muito bem, beleza, vou parar aqui, não vou forçar a barra. O hobby é um negócio que você quer evoluir, quer ver melhora, quer ir pra cima e tal. E é importante ter hobby e lazer, tá? Dificilmente um negócio vai ser hobby e lazer o mesmo, né? Você vai ter alguns hobbies, mas é importante você ter lazer. Isso os estudos científicos mostram que é importante ter os dois. Então, tocar uma guitarra pode ser um hobby, você quer evoluir naquilo, ou pode ser lazer. Você pega e faz qualquer barulho sem querer treinar e tal. Eu acho que seria... Isso é uma pergunta. Seria um hobby, então, por exemplo, uma coisa que eu faço extremamente egoísta? Um negócio... E o lazer é tipo, vou com a minha mulher... Não, exatamente. O hobby é um negócio que você quer melhorar. Você quer ir pra cima, você quer fazer... Tipo o meu livro, não tô escrevendo por lazer. Eu li 12 livros de escrita antes de ler. Pô, tô me afundando, uso tempo, gasto, imprimo, leio. Eu tô afim que eu poderia escrever por lazer. De qualquer jeito ali escrever, né? Por muito tempo o esporte para mim foi hobby. Sempre foi hobby.
Eu corria e depois no mestrado... Aí no mestrado ele virou lazer. Então eu corri aquela corridinha no final de semana, 5 km, 30 minutos, 6 km para dar uma suadinha. Aí ia pra academia todo dia de segunda a sexta e corria domingo. 8 km, 5, 8 km. Mas era aquele esquema, tipo, faz ali, não sei se na outra vez eu fiz com 20 e hoje eu tô fazendo com 15 porque eu tô mais cansado. Não vou até a falha para não me estourar, mas mantendo a saúde, né? Fazendo por saúde. Aí depois, a corrida voltou a ser hobby. Aí eu comecei a correr, fiz os 21 km aquela vez lá que fiquei com febre e tal. O hobby até passou do ponto do hobby porque eu fiquei tão nervoso e ansioso para a prova e me cobrei tanto. Aí já era um hobby mais destrutivo, né? De tanto que eu me cobrei. É isso que eu tava falando sobre a manipulação lá. Isso. Chega nesse... Cara, eu tava naquele negócio e tal. Aí depois de um tempo eu entrei pro triatlon, que também foi hobby. Pô, tu acompanhou tudo, né? Uhum. Perdi, sei lá, 8 quilos, tava seco pra caramba, comendo bem, treinando. Eu fazia, na época... 12 quilos, cara. 12 quilos perdi? Tava com 84 e foi pra 72. 72, é verdade, 12 quilos. E o que? Em 6 meses, né, cara? 8 meses. Foi assim, bizarro. Eu aprendi todos os esportes do triatlon. Aprendi não, né? Aprendi o ciclismo e a natação. Me preparei para um short triatlon que eu fiz e que foi muito bem. Fiz em 1h15. Eu nadei para 17 minutos, pedalei para não lembro quanto e corri 5 km depois de nadar e pedalar, corri 5 km para 19,50. Pô, foi bacana. Só correr 5 km para 19,50 já é difícil. Para vocês verem que é um hobby. Era planilha, eu fazia quase 14 treinos por semana, ou seja, quase 2 treinos por dia em média. Aí fiz a prova. Hiperfoco, cara. Aí descobri todos os nomes dos triatletas, sei todas as bikes, não sei o quê. Aí depois emendei a performance, peguei o condicionamento e fiz uma meia maratona de novo. Aí a Mayara ficou grávida, né? Aí agora, nesse momento que eu tô agora, o esporte pra mim tá mais pra lazer. Então, tipo, hoje, de tarde ou amanhã, sei lá, vou correr. E também, se não for, eu corro segunda. Aí eu tiro o treino de segunda e boto pra depois. Eu tô nesse rolê. A questão é, eu quero fazer 5 treinos por semana. Isso é inegociável. Eu vou fazer. Agora, se hoje vai ser corrida, quando era triatlon, cara, era assim, eu tenho que nadar de manhã porque à tarde tem que pedalar e nesse meio tempo eu tenho que tomar os carboidratos lá que tu me mandava, cair isotônico pra caramba. O Lincoln mandava eu botar isso aqui com sal dentro do negócio e... Não era isso, era outro. Esse era outro, e aí, sei lá, com sal e aí um bagulho. Esse aqui já tem tudo, né? Mandava eu botar sal, açúcar... Sal, dextrose... citrulina. Citrulina, exatamente. Bagulho ruim, cara. Parecia um soro, assim. Tinha que tomar aquele negócio. Aí suco de beterraba. Cara, era uma desgraça. Uma desgraça. Então eu fazia certinho. Por quê? Porque se eu nadasse e não tomasse o bagulho, eu ia quebrar no treino à tarde, porque o treino era planilhado. Então todo treino era no limite. Se eu não tomasse o carboidrato no almoço, eu quebraria no treino da tarde, porque eram, sei lá, 10 tiros de 1 km que eu tenho que estar nutrido. Né? E emagrecendo. E perdendo peso, em déficit calórico. Tinha que estar fazendo eu ia dormir com fome toda noite, cara, por 8 meses. Indo dormir com fome. Toda noite indo dormir com fome. Ele me passava uma salada. Tipo, não, pega um bowl aí, que aí parece que tu tá comendo mais. Mas é que não era pouco. Tudo umas técnicas. Não era pouco, era comida. Era relativamente bastante comida. Só que para o nível de treino que tava, era pouco. Mas era, cara, era 200 gramas de arroz, 200 gramas de carne. Batia quase 5.000 calorias por dia. E aí eu botava aquela saladinha. Não, aí tu pica uns cottage, bota uns limão. Cara, eu vou comer esse bowl aqui. Eu vou comer a cera do bowl junto, de tanta fome que eu tinha, cara, treinando. Nossa, no outro dia eu lembrava, meu Deus, amanhã tem 1h10 de natação e à tarde 3 horas de bike, cara. Era uma desgraça. Isso era um hobby. Eu queria ir melhorando. Então hoje, como a Ava vai nascer e eu tô escrevendo livro, tô no rolê, pra mim virou um lazer. Só que, cara, se você não é emancipado em termos de personalidade, em termos de autoestima até certo ponto, em termos de autoconhecimento, cognitivo e tal, é difícil pra você sair daquela performance, começar a ganhar um pouquinho de gordura onde não tinha. E você falar, bom, agora os pesos na academia Ironberg, parece que todos os pesos estão muito mais pesados. Antes eu remava com uma mão, sei lá, com 40 quilos, hoje eu remo com 26. Só que se você não tem essa autoestima e você é muito bem emancipado e sabe muito bem quem é você no cenário que você tá, e olhando no Instagram, você nunca vai sair. Aí eu ia ser aquele cara que ia estar até hoje,
com minha filha, que é a minha mulher grávida em casa de 9 meses, eu ia estar amanhã, eu ia fazer 6 horas de bike. Eu não quero fazer 6 horas de bike amanhã, porque eu quero fazer um Ironman full. Eu vou fazer depois, quando a Ava... Então acho que, assim como a indústria que a gente comentou aqui pauta qual tênis a gente vai usar, qual roupa a gente vai usar, qual movimento a gente vai usar, a gente vai aderir, acho que essa indústria fitness que explodiu no Brasil nos últimos anos, que foi positivo em vários aspectos, e acho que foi mais positivo que negativo se a gente tivesse como calcular tudo. Acho que mais ajudou do que atrapalhou. Só que a galera, pelo fato de muita gente não ter essa emancipação, tipo, beleza, eu sou moldável pela galera, pelo ambiente, eu sou modulável, só que talvez caia nesses ambientes que acabem levando a pessoa a crer que aquele shape é o único possível, que aquele pace é o único possível, e a pessoa muitas vezes estraga um lazer que era dela porque transformou num hobby tão intenso e ela acaba perdendo a única coisa que ela fazia que era legal, que era corrigir no final de semana e que era saudável para ela. Nossa, cara, isso é... Sei lá se eu me fiz entender, cara, falei um monte de coisa. Isso é muito fantástico, Wesley. Eu até fiz um vídeo uma vez falando sobre isso. Vou colocar dois exemplos. O primeiro exemplo é do empresário, né? Colocando você como exemplo, e eu atendo muito dos empresários, inclusive a galera lá do G4 que vem para mim, por meio de você ali. A gente vê a fase da vida das pessoas. Então, um cara que acorda cedo, faz as reuniões das dailies dele, resolve toda a empresa, tem um gestor, tem uma equipe muito bem estruturada que ele só precisa liderar, esse cara ele consegue fazer um hobby tranquilamente. Agora, quando chega para mim um cara em que toda decisão da empresa precisa passar na mão dele e ele quer fazer um hobby, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, porque a energia que você despende para o hobby é muito alta, né? E você começa a entrar numa fadiga central. Qual que é a problemática disso? Você vai começar a enxergar que o hobby ele está te fazendo muito bem. E o que você faz? Você acelera no hobby. Então é o cara que, vou começar a treinar mais, e você começa a deixar de lado todas essas outras questões que são importantes para serem resolvidas. Até chegar um determinado momento que vai acontecer um crash, vai dar um pico de estresse gigantesco, porque ou você vai ver um rombo em algum lugar que você não viu, ou você vai ficar com aquelas piras que os caras têm, vou mudar de setor, vou vender a empresa e vou, sei lá, dar aula de surf. Entendeu? O cara começa a ter umas piras assim, por quê? Porque ele começou a sentir aquele prazer absurdo que o hobby começou a dar. E ele não percebeu que esse hobby, na verdade, é só uma fuga. Que a partir do momento em que ele direcionar de novo para essa carreira, se ele for fazer, isso vai virar um trabalho, um fardo novamente. E ele vai ter que... Ele tinha que manter como um hobby. E ele teria que desacelerar no momento em que aqui piorou. Exatamente isso. E ele vai fazendo isso. Então, isso é uma coisa que eu percebo bastante. Quem tem sucesso nos hobbies, sendo empresário, não necessariamente empresário, mas tendo uma carreira bem estabelecida, essas pessoas fazem isso em momentos específicos. Eu brinco que é o modo John Wick, né? Que o modo, quem assiste os filmes do John Wick, cara, desde quando começou o filme, ele só mata todo mundo, bate em todo mundo, e ele estava adormecido. No começo do primeiro filme ele estava adormecido, depois acontece algumas coisas, ele começa a bater todo mundo. Então assim, entrou no modo John Wick, no teu hobby, prepare-se. São 3, 4, 5 meses de preparação. Nós temos um amigo em comum que vai fazer a meia maratona de Chicago, se não me engano, a maratona de Chicago, se não me engano, em novembro. E ele fez ano passado, em Nova York, e esse ano, até agora, até julho, cara, ele tá bem tranquilão, fazendo só lazer. Correndo aqui e ali, tá viajando para o exterior. Chegou agosto, ele já me mandou mensagem. Agosto começa a preparação full para aquilo. Então, dividir esses momentos é muito importante. E isso é a questão da maturidade e emancipação que você está falando. Mas você acha que essa indústria de bodybuilder e fitness e tal, meio que deu uma roubada nisso? A galera não consegue mais entender que tem períodos de férias? Não consegue desacelerar mais. O bodybuilding ele é pior, cara. O bodybuilding ele é pior em todos os aspectos. Primeiro porque, como ele não é um esporte, talvez você possa se comportar como um esporte, mas ele não é um esporte.
E o bodybuilding ele é pior em todos os aspectos porque você está diariamente se olhando no espelho, vendo a tua involução, que você acha que é uma involução, só que não é. É um período que você precisa de base para reestruturação, às vezes mas a pessoa enxerga como uma involução. Eu estou ganhando gordura, eu estou ficando retido, eu estou ficando feio, que entra naquela questão de como a pessoa se enxerga mesmo. Começa a ter um distúrbio de imagem, sabe? Antigamente chamava-se de vigorexia, não sei se chama ainda assim, mas começa a ter um distúrbio de imagem que pode ocasionar ciclos ali de compulsão alimentar, de episódios de bulimia, porque diferente do que muitas pessoas acreditam, bulimia não é só vomitar. Bulimia é o ato de você se punir por comer muito. Então, se você come muito e vai correr 20 quilômetros, isso é um transtorno alimentar também, né? Ele não tem um ato de purgação, de fazer com que haja o vômito, induz o vômito. Ou diarreia, né? Ou diarreia, com laxante. Mas você fica em jejum 2 dias, você treina, isso também é um transtorno que é recorrente na vida das pessoas. No caso dos outros esportes, você consegue controlar muito melhor se você está bem instruído. Então, se você tá treinando jiu-jitsu como eu treino, e eu tô indo toda semana e tal, eu tenho uma expectativa de performance. Agora, me machuquei, tô retornando. Se eu for treinar com as mesmas pessoas de antes, eu não vou suportar tanto a intensidade e vou ir muito mal. Às vezes um cara menos graduado que eu. Então o momento de cada um é completamente diferente. Da mesma forma, 2 faixas pretas. Um faixa preta que está competindo há meses, visando ser campeão mundial, e um faixa preta que é hobbyista, só que agora está fazendo só por lazer porque tem uma empresa. Se você pega e os dois vão para uma luta, parece que o cara é faixa branca. Ô Lincoln, e pra gente ir pras finais aqui, cara, o que você... A gente falou isso em outros episódios e tal, eu até vou fazer um episódio com o André sobre isso mais pra frente, sobre o que é saúde, né, e tal, falando do corpo inteiro. Mas pra gente achar um meio termo aqui e sair, então, com o nosso ouvinte ter alguma ideia palpável. O que a pessoa tem que fazer em termos de esporte pra ser saudável? Não precisando nas loucuras de performance. Ou melhor, qual que é o mínimo? Tipo, o mínimo que você precisa fazer para estar no cenário de saúde. Se a gente seguir a OMS, seria 150 minutos de treino de atividade por semana. Tá? 150 por semana. Ou você faz 45 de alta intensidade. 3 dias. 3 dias você fazendo 50 minutos. Ou então 3 dias fazendo 15 minutos de alta intensidade. Só que para você chegar em conseguir fazer 15 minutos de alta intensidade, tem que fazer um aquecimento que vai dar uma meia hora ali também. Reduziram isso para 1h30 há algum tempo, mas o ideal, você que está em casa, que quer se manter saudável, que tem seus compromissos, eu colocaria 3 vezes na semana o treino de musculação mesmo, tá? Ou um treino pode ser resistido, tipo um crossfit, tem que fazer treino resistido, cara. Tem que fazer o treino resistido e tem que fazer um treino cardio. São coisas diferentes que elas se complementam, pensando em longevidade, claro, né? A gente não tá falando para quem quer ser atleta, mas pensando em longevidade é isso. Saúde, Ou então você faz 2 treinos full body por semana. Pega, por exemplo, terça e sexta. Você faz o corpo inteiro. Faz um treino longo, 1h, 1h30, terça e sexta. Vai ficar quebrado no outro dia, mas você tem um volume mais adequado para manutenção. E uma corridinha, sei lá, nem precisa correr, cara. Cardiozinho, intensidade um pouco mais alta ali, 3 vezes na semana, 45 minutos também. Às vezes o cara vai assistindo uma aula, vai assistindo uma série, vai escutando um podcast, algo que seja mais prático e simples para ele. Eu faço andando com a minha cachorra. Então coloco ali o monitor cardíaco, batendo 110, nós dois ficamos exaustos, porque ela é grandona, né? Então nós dois, meia hora é o suficiente para nós, porque eu treino jiu-jitsu 5 a 6 vezes por semana, mais 2 vezes de musculação. E aí você consegue ter a tua manutenção da saúde. Ponto extremamente importante, Wesley. O esforço que você faz para ganhar massa muscular é muito maior do que o esforço para se manter massa muscular.
Então, se você é um cara que está começando, arruma ali uma periodização da sua vida de 3, 4, 5, 6 meses e foca em ganho de massa muscular. Porque o volume vai ter que ser maior, a intensidade vai ter que ser maior. Depois desse período, para manter essa massa muscular, os estudos mostram que você precisa de 30% do esforço para a construção. Caramba. Então, 30% do volume ou intensidade que você teve para a manutenção. Isso falando nos 2 cenários de pessoas naturais, né? Obviamente. Então, você não precisaria treinar com tanta intensidade, com tanto volume como fazia antes. Da mesma forma, a questão do cardio. O cardio melhora muito mais rápido, né? Você tem uma resposta muito, muito mais rápida. Agora, emagrecimento é o contrário. Emagrecimento é muito, por mais que seja difícil para algumas pessoas, é muito mais difícil você manter emagrecimento do que você de fato emagrecer. Então é o oposto, as coisas são opostas e por isso que elas precisam de um acompanhamento bem delicado a depender do padrão comportamental da pessoa. Se você gosta de fazer uma atividade física, se você gosta de manter a sua corrida, de fazer o seu crossfit, a sua musculação, é muito mais fácil da gente fazer uma manutenção de saúde e de peso e de qualidade de vida. Por quê? Nós ancoramos todos os seus resultados no teu hobby ou no teu lazer. Porque você quer se sentir bem. Se você é um cara que é faixa marrom, por exemplo, que vai lutar, você não quer tomar um atropelo de um faixa azul 10 anos mais novo. O cara pode te dar trabalho, mas um atropelo você não vai aceitar. Então o treino, a dieta, tudo que você vai fazer, você vai ficar fazendo, né, vai fazer pensando nisso. Agora, se você faz pura e única e exclusivamente por uma questão subjetiva, você não vai se dar bem. Se você faz só para se sentir bem, não vai dar bom. Porque vai ter um determinado dia que você vai estar se sentindo bem. Eu não vou treinar hoje, estou me sentindo bem, só que amanhã você vai acordar mal. Tá? Então, sempre pensa em algo objetivo para alcançar um resultado. Se o seu objetivo é trabalhar e ter mais foco e ter mais intensidade, escolha um horário do seu dia que não seja um fardo para você treinar e não deixe de fazer. Ancore todas as outras atividades naquela atividade central. Tá? E aí depende muito das pessoas, né? Tem gente que gosta de acordar 5 horas da manhã e já começa a trabalhar. Eu, por exemplo, eu acordo 4h40, 5 horas da manhã. Por mim, cara, eu já entrava no computador estudar e trabalhar. E aí eu vou assim até 9, 9h30, 10, aí eu dou os meus últimos gases ali. Mas foram 5 horas, cara, 4 horas. Só que eu não faço isso, porque senão eu não consigo treinar depois. Então eu vou treinar 6 horas da manhã. Treino 6 horas da manhã, eu não me mato no treino. Por mais que seja um hobby, eu controlo a intensidade, eu controlo para que eu não fique sem energia. E aí eu chego em casa, 7h30, 8 horas, chego em casa 8 horas, 8h30, 9 eu começo a trabalhar. E aí eu vou trabalhando hiper focado até 2, 3 horas da tarde. E aí, de novo, paro e reduzo a intensidade. Eu, nos próximos meses, aí agora com o bebê, o meu foco é conseguir manter uma corrida de 5 km nos 22 minutos, se eu quiser. Tipo assim, amanhã eu tenho uma corridinha, eu quero fazer uns 22. Já fiz quase sub-19, né? Eu perdi bastante. E treinar 5 vezes por semana, musculação. 4, 5 vezes por semana, fazer uns treinos legais, assim, que você consegue dar uma suada e puxar um ferro massa. É isso aí. E, cara, é estipular meta. É isso aí. Estipular meta objetiva, nunca subjetiva. Porque subjetiva, cara, se chover aqui em Floripa, você estava animado para ir para a praia, você já vai ficar triste. Você, não vou treinar hoje, tá frio. Sempre metas mais factíveis e objetivas. Ô Lincoln, deixa tuas redes aí pra galera. Lincoln.Almeida no Instagram, canal do Lincoln Almeida no YouTube. Eu acho que eu devo ter TikTok também, Lincoln.Almeida. Talvez esteja lá. Eu tenho X, só que eu só uso para ler estudo, né? Não posto nada lá. Mas os maiores... Mas você tá mais no Instagram, né? Cara, eu produz mais, acho, no Instagram. Divulgo, mas eu não uso rede social praticamente, cara. Eu uso pouquíssima rede social, confesso para você. Tanto que ontem a gente tava fazendo uma reunião com a equipe de marketing lá e os caras estavam falando de morango do amor. Parece que é o doce. rolê agora. Cara, que é isso, velho? O que é morango do amor? É uma coisa estranha. Aí foram falando para mim. Aí que eu for saber que é isso, mas eu uso pouco. Mas eu estou presente no Instagram. E lá consegue achar a tua clínica consegue também. Consegue achar tudo lá. Consegue achar a clínica, consegue achar os programas, o canal do YouTube também, tá tudo. Legal.
acaba sendo um centro de distribuição. Massa. Pessoal, Liquids, cupom Eslen, se você precisar aí de repositores de eletrólitos. Deixe o seu like aqui no episódio, inscreva-se no canal e é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Vasculha aí, tem vários episódios legais. Assista os outros episódios com o Lincoln e aproveite o Eslen Podcast, que os episódios são bem bacanas. Até o próximo.